Paulo Moreira, bom dia. Está connosco no Porto. Bem-vindo ao programa. Bom dia. Olha, portanto, assim, eu trabalho em função pública há muitos anos, de vez em quando até sou comentador convidado da Antena 1. Neste contexto, achei que, de facto, digamos, o nosso silêncio, portanto, as pessoas, enfim, que conhecem e que têm experiência em pandemias, nomeadamente eu, que passei pela gripe A, no FDC, no contexto da Organização Mundial de Saúde, acho que a certa altura, de facto, e a partir de agora, uma vez que o poder político começa a admitir que cometeu erros, acho que é a nossa vez de sair da nossa zona de conforto, de observar coisas absolutamente irracionais que se têm feito durante os últimos meses e começarmos, de facto, a contribuir para o debate nacional. Portanto, o Presidente da República admite que houve erros, não concretizou, de facto, quais os erros, mas nós podemos começar a explorá-los. Primeiro, foi um erro confinar. Portanto, o confinamento em março foi um erro colossal. Teoricamente nunca seria necessário. Felizmente, há um país, pelo menos, que conseguiu passar da teoria à prática e não confinar, que foi a Suécia, e que consegue ser uma espécie de espinha atravessada no poder político europeu, porque consegue demonstrar que a nossa teoria, afinal, estava certa. A Suécia não confinou, a Suécia não tem uma crise económica, a Suécia tem o mesmo impacto epidemiológico que os restantes países. Neste momento, a população naturalmente que fica muito confusa, porque há muito mais casos do que em março, e afinal considera-se a hipótese de não confinar. Portanto, é evidente agora, para qualquer português, perceber que foi um erro confinar. Mas, na verdade, é um erro Essa é a do sua tempo, não perspectiva, é? Paulo. Claro que há outras posições que são Não é? completamente contrárias àquilo que está a dizer. Sim, mas opiniões são opiniões, não é? Como nós Exatamente, cada um temos tem direito à ciência, sua. sim, mas a minha opinião não é uma opinião. Portanto, há evidências científicas em que eu trabalho, portanto, esta é a minha área de trabalho, e que não tenho dúvidas que confinar foi um erro. Por outro lado, há outras questões, já agora, em termos de erros, uma vez que vamos ter que concretizar quais foram os erros, não é? Há um erro fundamental, por exemplo, em algo que em Portugal, enfim, isto em princípio fica registado, não é, para os arquivos históricos, mas tenho ideia, eu não vejo notícias em Portugal, mas tenho ideia que em Portugal não se terá ainda falado da suspeita científica que existe sobre a fiabilidade dos testes. Portanto, é uma investigação na área da biologia, portanto, não tem nada a ver com médicos nem com profissionais de saúde, é uma investigação na área da biologia que demonstra que este teste aplicado, ou sugere, não é, que levanta-se a suspeita de que a esmagadora maioria dos casos considerados positivos não são. E não são porque há um espectro alargado, excessivamente alargado, atribuído a este teste. Portanto, e nós estamos provavelmente perante um gigantesco logro que há de ser entendido, como foi em relação à gripe A, daqui a algum tempo. Um Eu outro peço aspecto, desculpa, Paulo, porque sim, sim, a sua opinião, que diz ser. não é eh, uma opinião, há Deixe-me evidências concluir, por científicas. favor. Sim, Que senhor. resulta do seu trabalho diário, que é isto que faz. O que é que faz exatamente? Pedia-lhe para se apresentar e para nos deixar uma perspectiva do que é a sua atividade profissional, no sentido de podermos também ouvir as suas palavras com outro sentido, mais avisado, se quiser. Sim, 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 sim. Bom, eu já falei consigo várias vezes como especialista convidado. Sou o Paulo Moreira, enfim, durante muitos anos trabalhei na Universidade Nova, fui diretor adjunto no ECDC, que é a agência europeia que aconselha os governos nesta pandemia, como aconselhava na altura em que eu lá estava para a gripe A. Sou editor científico de uma revista científica sediada em Oxford, Inglaterra, Uhum. O publicada em inglês. currículo realmente rings a bell, diz-me qualquer coisa, lembro-me perfeitamente. Sim, foi. Mas enfim, tenho andado fora de Portugal, fora e dentro, embora às vezes esteja cá dentro, mas tenho projetos internacionais. Uh, Portanto, esse é um aspecto importante. Infelizmente não tem sido discutido, mas penso que agora haverá mais abertura para o fazer, uma vez que os governos europeus começam a admitir que cometeram erros. Um outro erro é o registro de mortes por Covid-19. Não é? Já temos investigação publicada que indica, nomeadamente com base em autópsias, que de facto há um número ainda estimado
mas grande, de que muitas mortes atribuídas ao Covid-19, de facto, a causa de morte não foi essa, não é? Portanto, foram erradamente registadas como mortes por Covid-19. Lembro que entre março e abril, maio, nos Estados Unidos provou-se que alguns entre os 30% e os 40% de mortes provocadas nas unidades de cuidados intensivos foram provocadas pelo uso indevido e desnecessário de ventiladores. Portanto, nessa altura, os primeiros estudos demonstraram que não devíamos estar a ventilar pessoas. Discretamente deixou de se ventilar, nunca mais se falou em comprar centenas de ventiladores. Sim, mas ainda este fim de semana, por exemplo, Paulo, lia uma reportagem, julgo que no Diário de Notícias, em que os responsáveis por cuidados intensivos de hospitais da Grande Lisboa reconheciam exatamente isso, ou seja, no início julgava-se que do ponto de vista da medicina era mais interessante como resultado imediato a utilização dos ventiladores e agora já não é essa a resposta primeira. Exatamente. Bom, é uma forma de colocar as coisas, não é? O que os americanos demonstraram, primeiro em hospitais de Nova Iorque e depois um pouco por todo o mundo, em Israel, na Austrália, etc., até na China, foi-se demonstrando que, de facto, no início ventilaram-se pessoas que não deviam ter sido ventiladas e a causa de morte foi excesso de ventilação. Mas, uma vez mais, o registro dessas mortes é atribuído ao Covid-19. Portanto, há aqui alguns aspectos que aos poucos ganharão visibilidade, não é? E um outro que é muito atual e muito polémico, não é? Sobretudo porque os partidos de extrema-direita ou extrema-esquerda, ou o que seja, decidiram tomar isso como uma atividade política, não é? Mas é, de facto, o uso das máscaras. Portanto, nós temos evidências, há mais de 2 décadas, que as máscaras têm efeitos nocivos na saúde individual muito graves, foram estudados com base nos efeitos secundários que se notavam nas pessoas profissionais de saúde que trabalhavam nos blocos operatórios e que usavam máscaras durante várias horas e que ao fim de um tempo começaram a ter, de facto, efeitos nocivos muito graves. Por outro lado, as máscaras vulgares que as pessoas utilizam, portanto, nós sabemos que não protegem nem deste vírus, nem da maior parte dos vírus. Portanto, aquilo que a OMS tem no seu site, se as pessoas forem lá ver, é a utilização de máscaras em determinadas situações, mas as máscaras clínicas, portanto, aquelas máscaras P1, P2, portanto, aquelas máscaras que usamos em casos, normalmente nos blocos operatórios, etc. Portanto, estas máscaras vulgares, portanto, para além de não protegerem, geram efeitos secundários muito graves. Neste Paulo, momento mas repara, estão-se a fazer estudos eu não sobre os quero, eu não efeitos quero das máscaras. que me interprete no sentido de estar, de alguma forma, a censurar a sua opinião, não é essa a questão. A minha questão é outra. Aquilo que nos está a dizer é altamente contraditório com o pensamento dominante e quando nós estamos numa altura em que o país, enfim, e o próprio Presidente da República assume que têm sido cometidos muitos erros do ponto de vista da comunicação, porque a pandemia é uma doença nova, essencialmente, e, portanto, traz um desafio permanente, constante, altamente mutável, que está quase diariamente a ganhar contornos novos, com a comunidade científica a deixar indicações diferentes, porque há conhecimento que, entretanto, se vai adquirindo. O discurso que o Paulo está a fazer agora é altamente contraditório com tudo aquilo que temos ouvido como melhor recomendação, como melhores práticas e, portanto, este discurso que está a fazer pode trazer ainda mais confusão para o comum dos nossos ouvintes. Esse risco não é um risco que se acentua? Não, repare, a verdade vem sempre ao de cima, não é? Pode demorar tempo. Repare, durante muitos anos, por exemplo, negou-se o efeito cancerígeno do tabaco, negou-se o efeito cancerígeno das linhas de alta tensão, negaram-se os efeitos cancerígenos dos telemóveis, esses ainda se negam, não é? A evidência foi surgindo, mas levou muitos anos até que, digamos, se conseguisse enquadrar o conhecimento científico naquilo que eram as percepções populares. Obviamente que neste caso estamos muito em cima da situação, não aprendemos nada com a gripe A, e se o Presidente da República fala dos erros de comunicação, pois aí de facto existem vários estudos, inclusive eu publiquei alguns, até na minha revista, e eu próprio, do que é que devia ser feito numa futura pandemia. Portanto, ninguém leu os livros em fevereiro, nem os artigos, nem a evidência científica, e voltaram-se a cometer os mesmos erros. Há, porém, um fenómeno de comunicação, se
querem focar nessa área, que é muito relevante. São as percepções erradas, ou seja, a forma como os números são apresentados na comunicação social é profundamente errada, porque não é contextualizada, não é? Portanto, quando se diz constantemente que morreram mais 10 pessoas, mais 15, mais 20, e que há mais 4.000 casos, não é? Portanto, sem termos um enquadramento de, por um lado, o que é que acontece a esses casos, por outro lado, há o fenómeno dos assintomáticos, não é? Que as pessoas também têm alguma percepção errada. Reparem, ainda ontem falei com a minha mãe, por exemplo, que me disse que houveram 7.000 mortos no norte do país. Portanto, o que é que houveram? Foram 7.000 novos casos, não é? Portanto, há, de facto, alguma dificuldade em comunicar através da comunicação Bom, social Paulo, vamos ficar por massificada. aqui. Eu peço-lhe desculpa, mas vamos ter que avançar. Obrigado pela sua intervenção. Vai longa já e é um pouco só por isso e em respeito pelos convidados que tenho hoje e os ouvintes que estão à espera, que agradeço o facto de ter estado connosco e vamos dar a oportunidade a outros.